Bom dia a todos. Meu nome é Camila, eu sou PCNP de língua inglesa e hoje, mais uma vez, estou aqui para apresentar para vocês a TPC de linguagens e códigos. Hoje comigo o PCNP Francisco está nos bastidores e antes de mais nada, né, eu gostaria de falar dos recadinhos, né, que a gente sempre fala com vocês, né, que a gente sempre informa. Então, não esqueçam, essa TPC, assim como todas as outras, estará disponível na plataforma de conteúdos, né, que é npediadema2020.wordpress.com. Né? Então, todo o material que vocês quiserem acessar está disponível nessa plataforma que está passando para vocês aí. Não esqueçam também das nossas redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, que é @diretoria-diadema, né, para vocês sempre ficarem informados e participarem e postarem também coisas relacionadas às escolas, né, atividades e tudo mais. E o nosso link de presença, que ele ficará disponível na descrição da TPC, tá bom? E também nós temos o e-mail, que é npediadema.lc@gmail.com, caso vocês tenham algumas dúvidas ou sugestões também para dar para a gente, vocês podem enviar para o e-mail de linguagens, tá bom? E essa TPC de hoje, ela será uma retrospectiva, né, com alguns momentos que ocorreram durante o ano de 2020 e 2021. Né? Então, a gente separou aí alguns momentos para que a gente possa rever, né, relembrar o que aconteceu durante o ano, né, como que alguns temas, né, relembrar alguns temas que a gente passou, e espero que vocês gostem. Né? Então, é uma retrospectiva aí durante o que ocorreu, a gente separou alguns momentos, claro que temos vários, né, com a participação de vocês também, e espero que vocês gostem, e vamos curtir aí um pouquinho a retrospectiva das ATPCs. A de arte, eu acho que é fundamental. É quase como respirar. E numa brincadeira com a Vanessa, no Happy Hour, a gente começou a discutir arte, política, enfim, todas as situações que nos rodeiam. E a gente começou a criar um tema que aí eu vejo arte em tudo. Como vocês podem ver na imagem, é um gelo em formato de círculo que veio aleatoriamente para nós, e a gente começou a fotografar e discutir que ali já tinha um formato artístico. E, claro, dentro da geometria, a gente começou a discutir aquilo como arte. A próxima imagem que a gente vai ver vai ser de uma artista contemporânea, Nélia Azevedo, uma artista mineira, e que ela questiona o planeta. Ela faz uma intervenção urbana de escultura de gelo, discutindo o planeta. Como que o planeta está se comportando? Como está rolando o aquecimento global? Como está acontecendo a questão do lixo? Como está acontecendo a política? E ela pega uma escada de um ponto específico de uma cidade, seja São Paulo ou qualquer outra região do Brasil, e começa a colocar as esculturas de gelo. Algo muito simples, criado pela artista, mas que pode ser criado por um aluno, por um estudante, por mim, por qualquer pessoa, discutindo o que está envolvendo a nossa existência no planeta. E aí vocês veem a foto com as esculturas de gelo, uma escadaria, várias pessoas fotografando, porque é uma arte efêmera, ela vai se dissipar em segundos, em minutos, enfim. E aí eu comecei a imaginar, por exemplo, a EE Diadema. Eu sou da EE Diadema, estou trabalhando na EE Diadema, e a EE Silvia Ramos Esquivel. Nós temos, dentro das escolas, normalmente a gente tem várias escadas. Mas imagine aquele escadão que faz um link com as duas escadas, até de uma maneira poética, né?
como eu sou de arte, eu começo a imaginar e ver tudo pela lógica da arte. Imagine fazer um questionamento sobre essa ligação das duas escolas, que é o mesmo público, da mesma região, enfim, com uma intervenção urbana como essa. Fazer esculturas de gelo e aí linkar língua portuguesa, arte, geografia, enfim. É fantástico. Por favor, Vanessa, pode falar. Essa obra, Denis, ela me lembra um tema que nós tratamos recentemente numa das ATPCs, que foi a questão do tudo que é sólido pode derreter, né, do Marshall Berman. Ele fala bem disso, da efemeridade das coisas, e a Nélia Azevedo, em algum momento lá que eu andei lendo algumas coisas dela, ela fala, né, da travessia do desaparecimento. Eu achei isso muito interessante. Realmente é uma escada, é uma travessia, e de repente aquela arte que está ali, ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Como a gente está cuidando do planeta, enfim, né? Exatamente. E nós, de alguma forma, a gente tenta eternizar essa arte que vai desaparecer usando uma outra arte, que é a fotografia. Sim, é bem interessante. Porque como é uma arte efêmera e ela vai desaparecer quando derreter o gelo e vai derreter em poucos minutos, ela fica registrada com a fotografia, que é uma outra linguagem da arte, das 4 linguagens da arte, que é a fotografia, que é a arte visual, né? E Exato. Aí vai gerar uma discussão ao longo do tempo, para todo mundo. Uma outra coisa que, assim, é uma pergunta minha, tá? Quando eu estava estudando, eu acabei deixando isso para perguntar para você até depois, né? Não sei se cabe essa pergunta, eu vou fazer. Seria, Denis, eu anotei aqui, como um antimonumento, eu poderia dizer? Pode, claro que pode ser, porque os monumentos eles são fixos e eternos, né, até enquanto durarem no espaço. E alguns monumentos nem fazem jus à história real. E aqui não, é algo efêmero, né, que discute uma emergência daquilo que precisa ser discutido. Precisa ser trabalhado com nossos alunos, na escola pública, até usando de um material bem simples, enfim, que todo mundo pode produzir essa arte, desde que tenha um contexto específico, uma poética específica, uma estética específica. E alguns monumentos, se nós formos visitar a história, não vão fazer jus à realidade. Então, a gente poderia dizer que as pessoas, finalmente, elas têm que encarar com serenidade essa efemeridade das coisas, vida e tudo mais. O efêmero, ele vai provocar o sujeito a observar o todo e o que está ao seu redor, né? Em todos os contextos, políticos, poéticos, estéticos, enfim, e de emergência. Então é perfeito essa sua colocação. Legal. Ontem eu assistindo a ATPC, a professora Priscila Magalhães, ela falava, né, a arte é uma coisa que toca. E quando a gente começa a discutir arte, a gente vai muito por esse caminho, né? Primeiro ela precisa nos tocar para poder, para a gente poder conseguir conversar sobre ela. Eu sempre falo para os meus alunos, a arte ela só não pode ser para você indiferente, mas ela tem que ser, ela tem que te tocar de alguma maneira, né? Seja por curiosidade, seja por incômodo, seja por nossa, mas isso é arte, enfim, ela tem que te tocar de alguma maneira, ela só não pode ser indiferente, porque ela tem que provocar alguma situação para você. E a partir disso você começa a discutir e começa a linkar ela à sua vida, à sua realidade, no contexto onde você está inserido. Eu acho que sempre teve esse papel, né, Denis, de inquietar de alguma forma. Inquietar, com certeza. Se você pegar desde os primórdios, né, ela vem com essa coisa da inquietação.
Claro. De provocar alguma coisa, de levar você a uma reflexão. Exato. E aí, assim, olhando esse quadro, acho que o interessante não é nem só esse momento que foi registrado, mas você ficar imaginando essas estátuas se derreterem. Exato, e ela vai se derreter em poucos momentos. E você começa a observar, puxa, será que o lixo que eu estou jogando ali, ele não vai gerar esse derretimento, ele não vai gerar esse caos no mundo, no planeta, enfim. O professor Emerton está falando aqui, né? O ser humano pode criar e destruir, né? Nada como a natureza para se reinventar. Adorei, professor. Obrigada pela participação. A próxima tela é mais uma intervenção, né, Denis? Coloca para a gente, Tônia, a próxima, por favor. Vanessa, eu posso considerar uma intervenção, porque essa obra está no museu, um dos maiores museus a céu aberto do planeta, que é no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é o Museu de Iotim. E aí, lá a maioria das obras é num parque gigantesco. Né? Quem tiver oportunidade, por favor, visite esse museu. Você não consegue visitar em um dia, em 2 dias, em 3 dias. Você vai ter que ir se hospedar em algum lugar em BH e visitar o museu. E aqui eu peguei essa obra específica e ela é em Brumadinho, ela não tem a gente nem discutiu o link de uma imagem com a outra, mas ambas casam, né? Porque a gente está falando de efemeridade, está falando de povo, está falando de uma arte que as pessoas vão compreender, e o artista, ele pega essa obra fazendo uma referência com a rodoviária de Brumadinho, que leva as pessoas a visitar a cidade e, consequentemente, o museu. Né? É um ônibus linkado com a rodoviária, uma coisa efêmera, porque é tudo passageiro, pessoas que se encontram, contam histórias, discutem histórias, enfim, encontros e reencontros que acontecem no museu o tempo todo. E na rodoviária. Verdade. Aí a gente... Francisco. E além disso, a gente vê a questão da arte cotidiana, né? A arte no cotidiano. Sim, exatamente. O Bob Dylan tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele fala o seguinte: o pessoal perguntou, né, como você escreve? Onde está a sua inspiração? Ele fala, está no ar. Está no ar. É como arte. Então, quando você pega uma cena do cotidiano que o cara consegue pegar e registrar na forma artística, eu acho que é divino isso. Perfeito. Né? Porque realmente a arte está em todo lugar. Está em todo lugar. Se você observar, se você tiver um olhar curioso, um pouquinho curioso, você vai enxergar arte em todo lugar que você passa. É tanto que essa próxima imagem, a poesia concreta, a gente nem discutiu essa coisa de uma imagem ter relação com a outra. E vocês sugeriram e apareceu a imagem que fala de velocidade, né? Isso. Isso nos anos 50, né, que eles chamam de anos dourados, um pós-guerra, o imediatismo das pessoas, né, e isso veio para a poesia com tudo, né, teve esse destaque de uma exposição em São Paulo, onde os irmãos Campos, por exemplo, Haroldo de Campos e o irmão dele trabalharam muito com essa questão de mostrar a poesia, dela ser uma coisa para ser exposta, né? Então, sim, a gente, claro, lá no Museu da Língua Portuguesa, agora, na época que ele estava mais ativo, tinha uma sala onde esses poemas concretos ficavam interagindo com o público, era muito interessante, e a gente tem aí, né, então nesse conflito que teve, nós passamos por uma época na década de 50, entre Copa do Mundo e guerras acontecendo, uma série de outras coisas, e esse imediatismo, essa necessidade da poesia ficar ali em destaque, e de uma forma rápida que as pessoas olhassem, e hoje muitos artistas acabam fazendo isso, muitos poetas também estão trazendo isso de volta, é bem legal.
Perfeito. E assim, rompendo também com o espaço em branco do papel, né? Porque a grande briga dos autores concretistas foi justamente esse, foi você romper com o espaço em branco. Exato. A coisa em branco ali, limpa, livre, incomodava. E aí você acaba, de certa forma, rompendo a barreira da lógica, né? Porque se você pegar aqui os dois poemas que estão sendo mostrados, ele tem essa coisa. Se você for querer ler do modo tradicional, você não consegue captar nada. Não. Você vai ter que se esforçar para compreender o que está escrito. Eu posso comentar um comentário da Josiane no Claro. Chat. Ela cita uma frase do Ferreira Goulart que eu uso muito nas avaliações que eu faço com meus alunos. A arte por si não basta. A arte existe porque a vida não basta por si só, né? E é um comentário que eu faço, uma frase que eu uso muito com meus alunos. A vida por si só não basta. O ser humano precisa de arte, precisa respirar, precisa entender, precisa compreender, precisa se expressar de alguma forma, né? Uma frase muito linda. É bem legal. E é interessante que essa forma de poesia concreta, ela traz para a gente, na hora que você olha para aquilo como uma tela, por exemplo, nós colocamos aqui em forma de quadro em exposição, mas quando você olha para isso, você consegue ouvir o som enquanto você lê, né? O som da velocidade, né? O som da chuva e do rio, né? Claro. Tony, passa para a gente para o próximo, porque o Denis, ele coloca para a gente aí, ele traz uma obra do Luiz Sassilotto, artista aqui de Santo André, né? Ele, em 1940, fez bastante sucesso. Denis, comenta para a gente um pouco aí dessa questão da arte concreta. A arte concreta, eles prezam por uma abstração geométrica. Então, para eles, o que era bacana? Era uma arte onde todos conseguissem compreender de uma forma lógica. A arte concreta não teria imagem, não teria emoção, não teria sentimento. Mas eu, enquanto artista, enquanto educador de arte, eu consigo ver beleza, eu consigo ver emoção, eu consigo ver uma série de coisas nessas formas geométricas, que inclusive é uma técnica bacana de trabalhar com o aluno, porque ele chega na aula, enfim, desde o fundamental ao médio, com a autoestima muito baixa, eu não consigo desenhar, eu não sei fazer isso, enfim. E aí eu questiono, vocês tiveram aula de desenho técnico? Não, então tá, então vamos produzir a partir da sua referência, do seu conhecimento de arte. E aí, se você pegar formas geométricas que não tem desenho, não tem figura, automaticamente não teria emoção, eles conseguem produzir. E a partir do momento que eles conseguem produzir formas geométricas, eles conseguem dar um sentido para isso. E aí, quando eu vejo uma arte concreta, eu consigo me emocionar, eu consigo sentir emoção, eu consigo sentir paz, eu consigo ser criativo para a pessoa unir aquela forma geométrica com aquela cor, com essa profundidade. Essa obra que nós estamos vendo, por exemplo, tem profundidade, tem perspectiva e tem uma harmonia de cores, né? Exatamente. Pessoal, aí, mais uma vez, vamos lembrar para vocês que todo esse material está disponível na nossa plataforma de conteúdos, hein? Opa. Depois vocês podem pegar tudo isso daí lá, as referências bibliográficas, tudo direitinho, tá? O foco dessa ação nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares para recuperar e aprofundar o que é essencial, visando garantir o desenvolvimento das aprendizagens, tá? Visando as competências e habilidades. Então, a ideia é fazer um resgate para auxiliar o aluno naquilo que ele tem defasagem. Ok? Próximo, Tony. Pensando nessas habilidades, essas habilidades não surgiram do nada. Então, o que cada disciplina tem que fazer? Observar as habilidades do terceiro bimestre, tá?
qual vai ser o meu início de habilidade essencial para procurar sanar as deficiências. Tá? Então, escolheu essa habilidade essencial, você vai fazer um resgate procurando ver aonde que o aluno já viu uma atividade semelhante que possa vir contribuir com esse resgate, que nada mais é que nós chamamos de habilidade suporte. Então, em cima dessa habilidade do ano série, eu faço um resgate do que ele já viu para facilitar o ensino-aprendizagem. Próximo, Tony. Tá? A partir de agora, vocês estarão com a professora Camila, que vai dar prosseguimento nas habilidades essenciais na língua inglesa. Eu volto logo mais. Vamos lá, professora? Obrigada, Carlos. Obrigada, Tony. Eu só queria pedir, Tony, volta por favor. Volta o anterior das habilidades. Isso mesmo. No caso aí, no foco aprendizagem, né? Como o Carlos citou, sobre as habilidades estruturantes, nós temos o mapa de habilidades, né? E na etapa 1, que aqui fica embaixo, nós temos as habilidades base, né? Que são as estruturantes, aí para dar a base no conhecimento, né? Na etapa 2, nós temos as habilidades que consolidam essa base, né? E na etapa 3, nós temos a habilidade de aprofundamento. Então, no foco aprendizagem, dá para vocês entrarem e dar uma olhadinha nos mapas para ter uma noção melhor de como funcionam essas habilidades, como elas estão estruturadas, ok? Pode seguir, Tony. Pode abrir, por favor. Aí nós temos as habilidades essenciais na língua inglesa do terceiro bimestre, né? Então, no caso aí eu selecionei a habilidade EF06LI05, que é aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. E uma do primeiro ano também, né, que não dá para ler aqui agora, mas depois eu comento com vocês, ok? Mas aí estão todas as habilidades do terceiro bimestre de língua inglesa, né? As habilidades essenciais, no caso, né? Pode passar, Tony, por favor. E nós temos o código das habilidades, né? Como nós já vimos anteriormente. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental, né? EF. Depois, 06, sexto ano, né? O primeiro par de números indica o ano ou os anos, aqui se refere à habilidade, no caso, sexto ano. O segundo par de letras indica o componente curricular, então língua inglesa, né? E o segundo par de números indica a posição da habilidade 05, ok? Pode passar. E aí nós temos as competências específicas de linguagens para o ensino fundamental, né? Todas elas são de suma importância, mas eu elenquei aí para a questão da língua inglesa, exercitar a curiosidade e recorrer à pesquisa, valorizar e fruir diversas manifestações artísticas e culturais, expressar-se e partilhar informações por meio de diferentes linguagens e conhecer o mundo do trabalho. Todas elas são de suma importância para todas as áreas, né? Mas com relação à língua inglesa, aí, dependendo da atividade que a gente vai trabalhar, principalmente os alunos, eles precisam conhecer o mundo do trabalho, né? Saber como é importante a língua inglesa para o trabalho, mesmo que muitas empresas não utilizem a língua inglesa no cotidiano deles, na entrevista eles pedem, né? Muitos alunos já chegaram a comentar comigo, falaram, professora, nossa, eu fiz uma entrevista e na empresa eles não utilizam o inglês, mas na entrevista eles pediram. Então, o aluno, ele conhecendo como funciona o mundo do trabalho, não só aqui como no exterior também, né? Ele consegue ter esse conhecimento de mundo maior, né? E consegue se preparar melhor para as entrevistas, né? Mesmo que ele não vá usar o inglês na empresa, muitas empresas hoje em dia utilizam,
mas tem empresas que não. E na entrevista eles pedem, né? Então, essas competências, se o aluno ele conseguir atingir essas competências, ele consegue ter um grande avanço aí, né, com relação à vida dele, né? Pode passar. E aqui eu selecionei a competência número 1, específica de língua inglesa, né? Que é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as, como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Então, o aluno ele precisa estar inserido aí, né, nessa construção humana, ele precisa fazer parte dessa construção, ele precisa estar ciente, né, que ele faz parte desse mundo, né, e que ele vai lidar com pessoas de diversas culturas, né, realidades, e ele precisa ter essa noção, né, essa competência, no caso. Pode passar. E aqui nós temos a distribuição das habilidades nos eixos do componente de língua inglesa. Ele é um gráfico, tá aí 2017, mas ele não é para explicar os índices dos alunos, não. Ele é para mostrar a distribuição das habilidades. No caso, nós temos a habilidade oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e dimensão cultural. Só que a gente pode perceber nesse gráfico que essas habilidades elas estão fragmentadas, né? Tanto é que os conhecimentos linguísticos e gramaticais vêm lá em cima e a dimensão cultural lá embaixo, né? E no nosso caso, a gente pode fazer a junção dessas habilidades, a gente não precisa exatamente trabalhar elas fragmentadas, né, divididas, que dificulta mais o processo para o aluno, né? Para ele fica um pouco mais confuso quando a gente fragmenta essas habilidades. Então, a gente pode fazer a junção delas, né, aumentando aí a dimensão cultural, que é de suma importância, né, e trabalhando conjunto aí com todas as outras habilidades, ok? Pode passar. E nós temos a aquisição da língua inglesa, né? Os skills, que a gente fala, as habilidades aí. Então, para alguns teóricos, né? Stephen Krashen, por exemplo, ele é um linguista norte-americano e uma das teorias dele, ele fala que existe uma diferença aí entre o processo de aquisição e o processo de aprendizagem, né? Então, para ele, o processo de aquisição, ela é mais natural, ela é inconsciente. O aluno ele vai aprendendo, ele vai se comunicando mais naturalmente, de acordo com o cotidiano dele, ou com a empresa que ele está trabalhando, ou com as pessoas que ele conhece. E esse é o processo de aquisição, né? Ele adquire a linguagem mais naturalmente. E o processo de aprendizagem é mais consciente. Então, ele precisa realmente estudar para aprender aquela língua, né? Ele tem uma consciência daquilo. Hoje eu vou estudar gramática, agora eu vou estudar esse texto embasado nesse conteúdo. Então, ele tem mais consciência da aprendizagem dele. Então, ele explica essa diferença entre aquisição e aprendizagem, né? Muitas vezes para a gente parece ser a mesma coisa, mas não é. Tá bom? Pode passar. E o inglês no cotidiano brasileiro e sua influência. Então, no caso, aqui no Brasil, como em outros países, a gente costuma utilizar o termo anglicismo, que significa a gente pegar palavras estrangeiras e utilizar na língua portuguesa, né? Então, no caso, por exemplo, os alunos, eles costumam falar bastante, depois da aula eu vou andar de bike, né? Então, e às vezes ele fala e não percebe que essa palavra bike é uma língua estrangeira, né? Ele já associou ali, vou andar de bike, e muitas vezes ele não percebe que vem do bicycle, né? Milkshake, por exemplo, né? Milkshake, eu vou tomar um milkshake, teacher, eles costumam falar, né? Vou lá na padaria, no restaurante, tomar um milkshake. Então, para eles também
é natural utilizar a palavra milkshake, né? A fashion, por exemplo, né? Ah, amiga, como você tá fashion hoje? Eu escuto bastante isso, né? E eles utilizam naturalmente, assim como spoiler, né? Hoje em dia a palavra da moda é o spoiler, né? Então eles falam, teacher, não vai dar spoiler. E eles muitas vezes não sabem o que significa o spoiler, né? Que vem de spoil, que é a palavra estragar, né? Então não vai estragar o final do filme, o final da série. E hoje em dia tá muito forte aí, né? As séries, os filmes, então essa palavra spoiler é muito utilizada por eles e, né, no cotidiano. Assim como videogame, né? Vou jogar um videogame. E o hambúrguer, que a gente fala, né? Só que, na verdade, o hambúrguer, ele veio da Alemanha, né? Da cidade de Hamburgo. Então, foi para os Estados Unidos, eles encurtaram para hambúrguer. E depois, aqui no Brasil, desculpem, aqui no Brasil, a gente fala como hambúrguer, né? Ou cheeseburger, no caso, né? Porque a palavra cheese, do queijo, o brasileiro pronunciando, porque vem o CH, ele vai pronunciar X, né? E virou já o cheeseburger. Então, para a gente ter uma noção de como a língua ela é viva, né? A nossa ideia é essa, é trazer um material que dê para trabalhar com o sexto ano. Até a gente sabe que muitos alunos do sexto ano chegam para nós com um pouco de dificuldade na leitura, na escrita, e a gente fica, né, com aquela dificuldade, meu Deus, eu ainda vou precisar alfabetizar esse menino, como é que nós vamos fazer isso? Né, Camila? Então, a gente vai tentar trazer para vocês aí hoje essas possibilidades de trabalho entre inglês e língua portuguesa. Aproveitando para lembrar, daqui a pouquinho o link de presença da nossa reunião vai estar aí disponível para vocês, não esqueçam de preencher. Todo o material que nós vamos usar hoje vai estar disponível também na plataforma de conteúdos. E o nosso e-mail, né, para contato com o pessoal do grupo de linguagens, que fica passando aí para vocês o tempo todo. A gente sabe que para chegar nessa literatura teve toda uma trajetória, né, Camila? Então, a gente vai deixar a Camila falar um pouco para nós sobre essa trajetória da língua inglesa até chegar, porque em português a gente já conhece, né? A gente já veio do latim vulgar, e a gente costuma dizer isso para os alunos, que o português não era assim antes, né? E agora é. Então, com o inglês não é muito diferente. Vamos lá, Camila? Vamos lá. Bom dia, obrigada, Van. Bom dia a todos. Mais uma vez, meu nome é Camila, eu sou a PCNP de inglês, né? Professora de inglês. E como a Van falou, né? Essa questão da origem do inglês, né? Porque muitos alunos, eles pensam que o inglês, ele sempre esteve ali, né? Daquela forma que eles aprendem hoje em dia, né? Que a gente chama de inglês moderno. E uma das habilidades de língua inglesa para o sexto ano também, como retomada, né? Fala sobre isso, né? O objeto de conhecimento,
é a presença da língua inglesa no cotidiano. Então, para que a gente possa situar os alunos, né, com essa questão da presença no cotidiano da língua inglesa, para que eles tenham uma noção de que ela nem sempre foi, né, e é do jeito que a gente aprende hoje em dia. Ela teve toda uma evolução, né, toda uma trajetória. Então, para os alunos do 6º ano, claro que a gente não vai focar, né, entrar em detalhes, né, mas que a gente entraria no ensino médio e tal, mas para que eles tenham uma noção de como surgiu essa trajetória, né, como que começou, né, a evolução da língua inglesa, né. Então, aí a gente pode mostrar um mapa para eles, né, para que eles tenham uma noção também dos países, e mostrar um pouco dos povos que invadiram a Grã-Bretanha, né, no caso, os jutos, os anglos, os saxões, os frísios, né, e mais à frente os francos também, com os normandos, né. Então, mostrar um pouquinho para eles essa migração, né, entre esses povos, né, germânicos, que invadiram aí a Grã-Bretanha, e que antigamente haviam os celtas, né, e depois veio o Império Romano, e, por fim, essas tribos germânicas também que fizeram parte, e aí começa toda a evolução da língua inglesa, né, e aí a gente fala do inglês antigo, né, que a gente também, um dos primeiros documentos que a gente trabalha é Beowulf, né, o herói lá que vai defender o reino. Então, também dá para situar eles aos poucos, né, com a questão da história de Beowulf, né, para que eles tenham uma noção de como começou. Então, um dos primeiros documentos que a gente tem, né, em inglês antigo, um dos primeiros poemas, né, é Beowulf, que está no Museu de Londres, né? Camila, e dá para a gente fazer uma parceria bem forte aí com os professores de História e Geografia, né? Dá para explorar isso muito bem, trazer isso, né? Mostrar para os alunos que as disciplinas, de alguma forma, elas estão interligadas, né? Que a gente pode fazer uma parceria com os outros professores e trazer isso. E a gente ia falar, né, para poder situar o aluno nesse período, a gente precisa mostrar para ele como é que era um pouco esse lugar, como é que as coisas funcionavam, que não é como hoje que nós temos internet. A gente tem aí um passeio para levar os professores agora, né? Sim, é isso mesmo. Vamos pedir para a Valéria colocar para nós? Ô, Van, antes de fazer essa viagem, só ressaltar também que é legal que o aluno ele consegue ver a influência geográfica na formação do idioma, né? Que é o mesmo que acontece na língua portuguesa. Ou seja, não é algo específico nosso, mas todo idioma ele sofre essa influência geográfica, né? E até histórica. Perfeito, é bem isso mesmo, né? Tudo isso passa por essa trajetória de um processo histórico. Sim, e que a língua inglesa ela é como se fosse uma coxa de retalhos, né? Com vários dialetos e que se forma a língua, né? Então a gente pode imaginar ela assim, uma coxa de retalhos com vários dialetos, né? E várias influências. Olha só, a gente escolheu, pessoal, trazer para vocês esse museu, o Museu dos Peregrinos, que é uma visita virtual que dá para ser feita, né, na escola, com os alunos lá, ou lá no Acessa, ou de repente o professor projeta isso, né, dependendo se tem Wi-Fi, alguma coisa, o professor consegue projetar isso no telão e fazer essa visita virtual com os alunos. Enfim, tem várias possibilidades que você consegue ver dentro desse museu como é que era. Ô, Valéria, sobe só um pouquinho a tela, onde está isso. Olha só, vocês conseguem visualizar aí como é que era a caracterização do lugar.
E quando a gente fala de aluno do 6º ano que está ainda naquele processo de aprender a ler, aprender a escrever, que a gente sabe que muitos ainda vêm com essa dificuldade, que o processo de aprendizagem de cada aluno é diferente. A gente pode trabalhar com palavras, tanto em língua portuguesa quanto em inglês, destacando esses objetos que tem aí dentro, e ele fazendo essa visita virtual, ele consegue visualizar várias coisas da época, né? Como é que era, como é que funcionava. Fala um pouquinho para nós aí, Camila, sobre esse museu também. Então, e esse museu, ele está localizado em Massachusetts, né? Nos Estados Unidos, e ele conta um pouco também da história do Mayflower, né? Que é um navio que migrou da Inglaterra para os Estados Unidos com os peregrinos, né? Os peregrinos ingleses. Então, para a gente situar um pouco os alunos nessa questão também, né? O que significa peregrino, né? Então, ele tem vários contextos aí, né? Tanto da questão dos povos germânicos, né? Que invadiram a Grã-Bretanha, né? A fim de tomarem posse de terras, de um sonho, né? Em busca de uma terra prometida. E também a questão dos peregrinos que saíram da Inglaterra para a América, né? Em busca também de algo novo. E a gente percebe aí nesse museu, né, como que é a estrutura, como que seria a estrutura da casa deles, né? E a gente pode também fazer, né, contextualizar com o nosso dia a dia, né, o cotidiano, para que os alunos tenham uma noção de como que eram essas casas e como que é hoje em dia, né, se houve mudança ou não, né, a gente ainda tem casas assim, né, e eram muito simples, né, a gente percebe que essas cabanas eram bem simples, eles utilizavam árvores, né, troncos, e a pele também dos animais eram trabalhadas aí, tem uma parte que a gente consegue ver como que eles trabalhavam com as peles, né, dos animais. Então, é bem interessante, dá para a gente trabalhar várias questões, né, tanto história, e geografia, arte, e dá para envolver bastante coisa com esse museu, né? Com essa, a ideia, essa gente, viagem. Desculpa, e assim, desculpa, Van e Camila, né? E o interessante é que o aluno do 6º ano ele ainda é muito visual. Quando você fala de algo mais abstrato, para ele é complicado de imaginar, de visualizar. Então, através dessa visita, né, a casa do peregrino, você consegue situar o aluno de como era mais ou menos esse modo de vida, quais os recursos até tecnológicos que eles possuíam. Porque, por exemplo, você vai pegar essa construção dessa casa, você querendo ou não, era uma tecnologia para a época, talvez não avançada como a nossa hoje, mas era uma tecnologia. Então, como eles faziam isso? Quais materiais? Então, acho que para o aluno ter essa vivência é bem interessante. A gente partir, né, do todo, né, do visual, do lúdico, para que ele possa se interessar depois pela leitura, que nós vamos passar para isso agora, né, o Camila e Chico. Vamos falar um pouco? Sim. Porque lá em 1387, Geoffrey Chaucer fez aí os contos da Cantuária, e a gente escolheu um deles, né? Sim. Isso, a gente... E detalhe, Valéria, apesar pode tirar de... o museu já, porque o pessoal vai ter acesso depois pelo link, né, para eles poderem ver, e a gente vai continuar aqui, mais para eles verem como é que funciona. A Camila vai se aprofundar um pouco mais, mas é interessante assim que, embora leve o nome de contos, a obra foi produzida em versos, né? Que até então a prosa era mais utilizada para documentos oficiais, digamos assim. Toda a forma artística em que a palavra era utilizada era feita em versos. Exato. Mas só essa contribuição, Camila, por favor. Isso mesmo, Francisco. E aí o Chaucer, ele vem contribuir já no inglês médio, né? Já na Idade Média, em que foi um período de grande influência, né, da invasão normanda,
Então, com a língua francesa, então aí a gente consegue ter uma noção da evolução da língua, né? Quando passa do inglês antigo e perpassa pelo inglês médio, que a gente percebe a diferença da língua e com relação à literatura, né? Que eles trabalhavam mesmo muito em versos, né? E depois foram modernizando para as prosas, né? E no caso do Chaucer, ele já era mais moderno, porque ele já vinha com as prosas também, né? Então, ele retrata toda a sociedade medieval contando as histórias desses peregrinos, né? No caso, os peregrinos, eles contam várias histórias que retratam a sociedade da época. E uma dica também interessante, que o professor ele consegue trabalhar com o sexto ano, né, principalmente, os vocabulários, né, porque ele utiliza ali o médico, o carpinteiro, né, o vendedor. Então, dá para trabalhar esses, né, as occupations e os jobs, que a gente chama, porque tem na habilidade do sexto ano também, né, trabalhar lá as profissões, as ocupações, então dá para inserir isso nas habilidades que são retomadas para o sexto ano. E tem uma habilidade também em língua portuguesa que a gente vê refletida lá no ensino médio com mais intensidade, mas que ela é trabalhada desde o início, que é essa questão da localização do tempo dentro do texto, né? A linguagem, tudo isso, os alunos têm muita dificuldade em compreender como é que era falado antes e como é que é agora, e aí ele não consegue entender o texto, ele não consegue buscar isso, né? Não se situa em tempo e texto. Então, vale a pena a gente retomar esse tipo de linguagem até para um trabalho mais intenso em língua portuguesa. Van, não só a língua portuguesa, mas, por exemplo, todo o texto ele sofre influência do momento histórico em que ele foi produzido e da vivência do autor, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós falamos, tal autor ele é machista, por exemplo. Mas será que esse autor ele era machista ou o momento em que ele viveu era machista? Então, eu acho que esses textos mais antigos é interessante para a gente poder avaliar qual foi a intenção do autor, inclusive, isso pensando numa projeção para o ensino médio, conforme você falou, né? Mas é uma habilidade que a gente já tem que começar a desenvolver desde lá do sexto ano, para que quando chegue lá no terceiro, o aluno já tenha ela um pouco mais... Bem, o nosso objetivo é apresentar aos professores conteúdo sobre as variações linguísticas nas danças e esportes, refutando preconceitos e reconhecendo a variação como um fenômeno natural das línguas. Tá? Então, é tudo aquilo que ocorre de uma forma sistemática nas danças e nos esportes. Tá? Tanto as danças como os esportes, elas têm características específicas daquilo que ocorre dentro de cada ação. Então, o esporte tem as suas variações, de acordo com a sua especificidade, e também as danças. Próximo. Tá? Aqui as habilidades, elas serão trabalhadas as mesmas do último ATPC que eu participei junto com o PCNP de arte. Por que isso? Porque nós vamos falar de danças urbanas, tá? E vamos também analisar os elementos da linguagem, que entra também na disciplina de arte. Então, a dança tem uma linguagem própria e tem uma característica específica. Ok? Próximo, vá. Vamos lá. Dança de rua, o vocabulário do hip hop, mas aqui envolve todas as danças. Por que eu estou dizendo todas as danças? Exatamente porque é uma cultura específica de cada povo, de cada tribo, de cada estilo. Então, a dança, ela se caracteriza exatamente por uma cultura específica.
tá? E ela tem ligação direta com a história, o folclore e as vivências que esses alunos, que esses professores, que os povos em si, estão inseridos no seu dia a dia, né? A ideia é fazer com que vocês compreendam e também comecem a tirar alguns preconceitos com relação a essa linguagem que ocorre nesses nichos, né? Então, os vocabulários, vocês vão ver que muitos estão em língua inglesa, né? Então, não foi à toa que hoje nós estamos trabalhando em equipe, eu com a PCNP de língua inglesa, até porque vocês vão ver que os nomes dos movimentos de skate, de natação ou do futebol e outros esportes, eles são da cultura inglesa, tá? E uma coisa muito importante, essas gírias se renovam. Então, o que é o movimento hoje, né, o significado de um movimento hoje, futuramente ele pode mudar. Então, nós temos que ficar muito atento e perguntar para as pessoas praticantes os significados daquela palavra, porque realmente é uma cultura à parte. E nós temos que pensar que essa cultura faz com que haja uma participação social, principalmente dos nossos alunos. Próximo, Vá. Sim. Porque também, né, Carlão? Oi, pode falar. A língua, ela é viva, né? Então, ela está sempre em processo de evolução, né? Então, por isso da questão das gírias, né? E dessa evolução. E a cada dia, hoje a gente aprende uma expressão, uma gíria, no outro dia já é outra, né? E os jovens, eles pegam muito rápido, né? Eles pegam rápido porque eles estão inseridos, né, nessas atividades. Então, nada mais é do que a expressão do que eles vivem. Sim. Né? Aqui, como exemplo, eu coloquei algumas variações linguísticas da dança. Então, o significado da palavra DJ, break, beat boy, dance, mano, mixer, quebrada, street dance, né? Se eu não colocasse o significado de cada palavrinha, será que vocês estariam cientes do significado dessas palavras? Então a nossa ideia é exatamente essa: fazer com que vocês aumentem o leque de vocabulário, né? Até para entender o significado, se vocês forem participar de uma atividade esportiva ou de uma atividade de dança, para vocês entenderem. Então, lá o DJ está fazendo o quê? Ele que dá o ritmo, ele que faz a festa. Tudo ocorre através do DJ, né? Então, ele faz toda a sequência sonora das músicas, e através dessa sequência sonora ocorrem os movimentos, tá? O break em si, significado, uma dança de solo, ela pode ser praticada em rodas, como a capoeira, mas você pode fazer individualmente, né? E são movimentos rítmicos muito característicos, como se fosse um robô. Ok? Próximo, Valério. Tá? Então, aqui eu coloquei outras variações linguísticas e gostaria que vocês colocassem aí no chat se vocês sabem o significado de alguma dessas palavras. Vocês poderiam participar e escrever aí no chat se vocês sabem o significado dessas variações linguísticas. Vamos lá, professores. Algumas aí já em inglês, né? Outras não. Isso. Lembre-se que
eu comentei que muita coisa com relação à nomenclatura é de língua inglesa. Então, alguém sabe aí o que significa atitude, freestyle, beatbox, gang, disco de base? Ó, O professor Ivanilson aí, é isso aí, Ivanilson. Você já participa com os alunos aí, ó. Bombeta, boné. Mais alguém, ó? Professora Patrícia, freestyle, estilo livre. Bombeta, boné. Isso mesmo. E os outros? E essas variações, né, gírias, o Cleiton colocou também, ó. Bombeta na minha época era boné. Isso. Aí, na época atual ainda é, Cleiton. Continua a mesma coisa. Quando a pessoa fala na minha época, é porque ela está se entregando. Está se entregando, mas tudo bem. Olha lá, beatbox, estilo de fazer música com o corpo. Com o corpo. Isso. E essas palavras, né, em inglês, elas auxiliam, né, porque o aluno, no processo de aprendizagem também do aluno, né, porque, de certa forma, ele, mesmo que ele não saiba exatamente o significado, mas ele está pronunciando a palavra em inglês para utilizar ali, e ele acaba sendo inserido, né, ali naquele grupo, e vai aprendendo conforme o mundo que ele vive, né, vai formando a bagagem dele ali, né, utilizando essas palavras, mesmo que não seja de uma forma pensada ali, né, não é uma forma estudada, mas pela convivência entre outros e pelo grupo, ele vai aprendendo a língua inglesa, não necessariamente de uma forma em que ele esteja estudando ela, né, ali de propósito. Ele vai sendo inserido na língua inglesa por esses grupos, né, por essas variações. Tá. Por que nós colocamos isso e solicitamos para vocês também definirem, escreverem o que vocês entendem pela palavra? Exatamente para ver como funciona, como a professora aqui comentou, é o contexto dos nossos alunos. Então, por eles estarem inseridos naquele movimento, a linguagem específica é essa. Tá? Então, eles se fazem presente através dessa nomenclatura e também através dos gestos. Então, não tem essa deles falar assim, eu vou ficar aqui paradinho e não vou participar de nada. Se eles querem se inserir no movimento, eles acabam observando e adquirindo essas palavras, essas nomenclaturas, de uma forma do dia a dia, acaba sendo um ato corriqueiro. Valéria, põe o próximo, por favor. Tá? Outras variações linguísticas é de uma modalidade de dança muito específica e muito característica, que é o balé. Por que eu coloquei o balé? Porque o balé, né, cultura clássica, se nós pensarmos no balé de antigamente, né, que surgiu lá na Itália, uma dança elitista, de uma classe social diferenciada, e na medida que o tempo foi passando, a população em geral, ela se inseriu também nesta dança. Então, nós temos escolas de balé nas periferias, nos grandes centros, nos pequenos centros, né? Então, ela acabou sendo disseminada, tá? E com isso abrangeu várias classes sociais. Não ficou marcado apenas pela classe favorecida, elitista. E os nomes, independente do local que você esteja, o nome é esse. Então, o plié, quem faz a dança, né, o balé, no Brasil é plié e no mundo é plié.
Então, o movimento é aquele característico de afastamento, exatamente da forma que está aqui demonstrado. Tá? E como a PCNP Camila comentou, também é uma forma de você, através desses movimentos, ir adquirindo uma nova cultura através dessas palavras, não é, Camila? Sim, isso mesmo. Então, aí, né, você começa a ter a vivência, né, de palavras do mundo todo, e a origem dessas palavras, né, então é todo um processo de cultura aí, né, que vai formando no aluno, porque através de uma palavra, né, uma simples palavra, ela transforma, você pode estudar ela de várias formas, né, então a cultura, a questão das danças, a origem, né, a arte. Então, tudo envolve, né, nesse processo de transformação do aluno e é onde ele vem trazendo a bagagem dele, né? Nosso objetivo, né, para essa TPC de hoje é justamente o que? É retomar o conceito do que são metodologias ativas, de modo que possamos auxiliar nesse momento a aprendizagem do aluno, dos estudantes no momento de aula remota ou híbrida, né, que possamos estar auxiliando tanto os professores para que o aluno ele consiga sim estar desenvolvendo um pouco mais de sua aprendizagem. E junto disso nós vamos fazer uma proposta, uma sugestão de atividade. Claro que sempre lembrando que o professor ele tem total liberdade para adaptar de acordo com a sua realidade, com a realidade dos alunos. Ah, lógico, né? É uma sugestão e a gente vai mudando. A ideia aqui é estimular uma maior responsabilidade na construção do conhecimento dos nossos alunos, né? Na verdade, dos estudantes. Agora está na moda falar estudantes, deixa eu falar certinho, né? Para que eles desenvolvam essa aprendizagem ativamente. Isso a gente já faz, né? Tem professor que vai falar assim, isso aí eu já faço faz tempo, agora que arrumaram um nome bonito para isso, de metodologias ativas, e essa questão híbrida, né? Muitos de nós já conhecemos, quantos de nós não passamos por isso no ensino superior, né? Fazendo algumas disciplinas à distância, outras presenciais, né? Então, a partir desse momento em que nós, professores, superamos um pouco a questão das aulas expositivas, a gente traz o aluno para mais perto da gente nessa ideia de troca mesmo. Então, o professor ele passa a ser companheiro de jornada do aluno, não mais aquele detentor do conhecimento que nós estamos habituados, mas um companheiro de jornada na aprendizagem do aluno. Exatamente, né? As coisas... O professor ele detém o conhecimento, mas ele vai trabalhar ali como um mediador, um facilitador, indicando o caminho para que o aluno ele possa, por conta, vamos dizer assim, desenvolver sua aprendizagem. Ele se torna responsável por isso, que é justamente o que propõe as metodologias ativas, né? Exatamente. Olha, e para começar, pessoal, a gente não vai ficar enrolando muito, não, porque a gente está querendo trazer também para vocês algumas possibilidades de interação que vocês possam levar, né, para os seus alunos. Essa interação que nós vamos propor agora, nós vamos usar o Mentimeter, bom, enfim, o pessoal aí o pessoal do inglês vai falar isso muito melhor que eu, né? Mas, enfim, nós vamos usar esse recurso de tecnologia para poder fazer uma interação. Mas essa interação que nós vamos fazer aqui, olha só que interessante, a gente já faz isso na sala de aula quando a gente faz aqueles brainstorms, aquelas chuvas de ideia com os alunos na lousa, né? Às vezes, quando a gente quer sofisticar um pouquinho mais, a gente usa um papel pardo ou uma cartolina e faz um negócio bonitinho. Mas não é nada mais, nada menos que isso. E esse recurso nos ajuda nesse momento aqui que nós estamos interagindo virtualmente. Então, para você, professor, o que são metodologias ativas? Então, a Valéria colocou para vocês aí o QR Code para leitura e colocou o código também. Então, nós vamos dar um tempinho para que vocês possam interagir lá, né? 3 minutinhos aí para vocês interagirem lá falando, e a gente já retoma. Valéria, se você quiser esticar o PPT, deixar mais aberto para o pessoal ver o código, tudo certinho. Olha lá, o pessoal já está começando com a interação, olha que legal. Sim.
Vamos lá, gente, todo mundo participando aí, que é bem bacana. A gente vai vendo as coisas que vocês estão escrevendo aí. E detalhe, Ivan, normalmente nós utilizamos isso quando estamos fazendo levantamento do conhecimento prévio do aluno, né? A gente usa isso. Dentro das metodologias ativas, isso tem que ser não só da metodologia ativa, mas dentro do trabalho do professor, isso é sempre fundamental. O levantamento do conhecimento prévio do aluno. Porque ninguém vem vazio para a escola. Cada um de acordo com aquela sua vivência, com aquilo que ele já passou, ele acaba desenvolvendo. Ele traz alguma bagagem. Então é importante essa coisa do levantamento do conhecimento prévio para que o professor ele consiga saber identificar, definir, na verdade, qual rumo ele vai tomar com relação àquilo que ele quer que o aluno aprenda. Mas é isso mesmo, a gente faz dessa forma. É o que eu falei, isso daí não é nada mais, nada menos que a gente já faz na lousa de vez em quando, né? Nossos professores de português, quando vão fazer construção de texto coletivo, aí a gente vai dando as opções, o aluno vai escrevendo o que ele pensa sobre aquilo, e depois a gente reúne para fazer correções. E a nossa proposta aqui é essa mesmo. Olha só que legal, a palavra interação está em destaque aí, o pessoal está colocando a palavra interação como destaque. Vamos lá, gente, participando aí, participa pelo link, pelo... Olha só que legal, a Valéria mandou. Aqui, me chamou muito a atenção. Deixa eu ver aqui se eu acho, porque... Vai ficando pequenininho, né? Vai ficando pequeno. Que ele colocou aqui, ó, a teoria na prática. A teoria na prática. A teoria na prática. Eu achei muito legal, que é justamente isso, né? É isso mesmo. Você faz o aluno desenvolver aquilo que você está se propondo a passar para ele. E a partir desse ele vai aprendendo, né? É isso mesmo, é o que a gente está fazendo agora, né? Está colocando uma teoria que nós já usamos há muito tempo, que apareceu com o nome bonito agora, e estão colocando em prática, não é isso? Engajamento, essa palavra está muito em alta ultimamente, e é de fato, e é uma palavra muito importante para nós, a questão do engajamento. Que nós... Olha que legal, Van, desculpa. Sim. O professor Roberto Fernandes, ele colocou aqui, ó, processo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno é colocado como protagonista e o professor assume um papel de suporte, pois a autonomia é estimulada de forma a ser capaz. Olha que legal. Nossa, muito bacana. Obrigada, professor, pela contribuição, mas eu concordo plenamente com o senhor. Eu falo para você, Francisco, a TPC a gente aprende mais do que traz novidades. O povo mata pau, né, como diz a molecada. É bem Valéria, vamos retomar a nossa fala aqui, né? Vocês viram, pessoal, quantas palavras foram colocadas ali? A gente foi comentando rapidamente. A nossa ideia aqui, né, nesse momento, pode passar para o próximo, Valéria, era trazer mesmo isso para vocês, que a metodologia ativa, ela faz com que o estudante seja protagonista da própria aprendizagem, né? Faz com que ele participe ativamente da sua jornada educativa. Existem várias abordagens, né, que podem ser trabalhadas isoladamente, nesse caso. Então, a gente sabe o quão desafiador isso é para os professores, e nós tornamos, né, nesse momento, e esse desafio é nos tornarmos companheiros de jornada dos nossos alunos, que foi o que o professor Roberto, em outras palavras, disse agora há pouco, né? Sim. Fazer com que ele deslanche, que ele seja responsável pela sua aprendizagem. A gente fala assim, mas ele não é responsável nem por assistir aula, mas aos poucos ele vai aprendendo isso. Você vai comentar para nós essas engrenagens todas aí, Francisco? Sim, Ivan. E assim, eu acho que a fala do professor Roberto Fernandes, né, ele resume bem essa imagem aqui, né, que é justamente o aluno no centro do processo de aprendizagem, de modo que ele vai estar desenvolvendo a sua autonomia, vá se sentindo, né, ele sinta-se parte desse espaço de aprendizagem. Porque hoje nós temos várias ferramentas tecnológicas, por exemplo, o próprio YouTube, aqui onde nós estamos fazendo essa transmissão, ele é um espaço em que muitas vezes o aluno ele acaba não dominando. Se você pedir para ele fazer uma pesquisa, ele vai precisar pesquisar qualquer coisa, e aí entra o papel do professor como mediador.
de mostrar o caminho, qual caminho ele vai seguir, como ele pode desenvolver aquela pesquisa. E aí, dentro disso, o aluno ele acaba tendo consciência do que ele está aprendendo, quais as dificuldades que ele não tem, aliás, quais dificuldades ele tem, o que ele conseguiu absorver do conteúdo, o que ele precisa para corrigir, ele precisa praticar mais, a teoria não ficou clara para ele. Então, o professor ele vai levando o aluno a ter consciência do seu papel, do seu papel como protagonista da aprendizagem. Então, o professor ele ali como mediador, ele vai estimular uma cultura escolar, a cultura do estudo, da pesquisa, da aprendizagem, junto com isso, com o quê? Com a tecnologia da informação e comunicação. Então, o aluno ele vai passar o professor ele vai fazer a mediação para que o aluno ele saiba manusear todas essas ferramentas de conhecimento que ele tem. Porque muitas vezes uma pesquisa simples, vou pesquisar a história da cidade, por exemplo, o aluno ele fica perdido. Ele não sabe qual caminho ele vai pegar, ele vai simplesmente, sei lá, Wikipedia, vou colocar isso daqui, acabou, mas ele não sabe se aquelas informações, ele não sabe refletir se aquelas informações são coerentes ou não. Então, o professor ele trabalha nessa mediação. Aí é que entra o nosso papel, né, de mediador nesse processo. O aluno ele é responsável pelo que ele está buscando como conhecimento, mas nós, professores, somos responsáveis por lapidar esse conhecimento, né? Então, quando o professor propõe uma tarefa, uma proposta metodológica e tem objetivos claros nisso, valoriza o saber prévio do aluno nessa construção, ele mostra a importância disso para o aluno. Então, ele acaba se tornando parte daquele processo de aprendizagem, e o aluno sente que o professor está fazendo parte daquilo, né? É interessante trazer essa reflexão. Van, olha que interessante o comentário aqui da professora Jaque Martins. Colocou o seguinte, na minha opinião, metodologias ativas são todas as maneiras e dinâmicas que utilizamos com o estudante com o objetivo de estimular o conhecimento e a criticidade. Perfeito. Olha que legal, hein? Perfeito, professora. Hoje os professores estão aí... é tão gostoso quando o pessoal participa assim, né? Sim, com certeza. Porque aquilo que você falou no início, né, Vânia? Nós acabamos aprendendo mais com eles do que eles conosco, né? Com certeza. Aí a gente tinha colocado uma definição, mas a professora Jaque acabou de definir isso muito melhor que a gente, né? Que as metodologias ativas são essas abordagens. E é isso mesmo, são essas abordagens que a gente traz. Como é que fica aí isso no ensino remoto? Né? Vai falar assim, mas espera aí, metodologia ativa na sala de aula é uma coisa, né? Eu posso dividir grupos, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo no ensino remoto, como é que eu vou resolver isso aí? Tanto uma como a outra, pessoal, nós podemos recorrer a essas metodologias ativas. Né? Nós já fazemos isso quando estamos organizando fóruns de discussão, quando a gente está fazendo participação em chat, igual agora, nós estamos usando o recurso de metodologia ativa, estamos usando esse chat para interagirmos, a gente acabou de usar o Mente para também provocar uma interação logo no início. Então, nós temos adotado diversas estratégias, né, como gamificação, que está todo mundo falando de gamificação agora, que está super na moda, mas nós já fazemos isso há quanto tempo? Né? Criamos joguinhos para ensinar coisas para os nossos alunos, para ficar mais tranquilo, para eles aprenderem e não esquecerem, porque brincando a gente sabe que a gente não esquece, né? E aí você falando isso, Van, dentro da gamificação, a gente até lembra um pouco daquelas gincanas na escola, né? Que era sala contra sala, tinha os desafios, jogo de pergunta e resposta. E na nossa época era só gincana. Hoje chamamos de gamificação. Exatamente, a gente já faz isso. Então, são muitas coisas que o pessoal fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso? Não é como é que eu vou fazer, você já faz. A gente só está resgatando isso agora e trazendo para a gente poder aplicar em algumas possibilidades de atividades que a gente tem
para trabalhar em sala de aula, né? Então, tudo isso ganhou espaço nas nossas aulas, né? Um espaço maior nas nossas aulas para torná-las mais interativas e colaborativas. E aí, olha que legal. Dentro disso que nós falamos que os professores já utilizam as metodologias ativas, o professor Miguel, vou falar o nome, se estiver errado, me perdoe, viu, professor? Miguel Gessuá. Quando organizo o debate via Meet, sugiro que meus alunos sempre façam uma curadoria das pesquisas realizadas, buscando fontes confiáveis. Olha que legal. Isso nada mais é do que você trabalhar com a metodologia ativa de sala de aula invertida. Exato. E você vê que aí o aluno ele passa a ser responsável pela sua aprendizagem. Ele é o centro, mas ele é responsável pelo aquilo que ele está aprendendo. E aí, com a orientação do professor, ele vai saber onde ele pode buscar as coisas, se a fonte é ou não confiável. Então, muito interessante a proposta. Mas é bem assim mesmo, é o que eu falo, gente, são coisas que a gente já faz instintivamente e que ganharam nomes diferentes e bonitos ultimamente, né? Igual, tem vários exemplos de metodologias ativas, né? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em equipe, aprendizagem baseada em projeto, gamificação. Eu fico até balançando aqui porque são várias coisas, o ensino híbrido que está agora em alta, né? E ele veio para ficar. Então, são coisas aí que a gente traz para poder relembrar, né? E falar assim, olha, não tem nada de difícil, não, eu sei. Aí o pessoal vai falar, né? Daqui a pouco vai falar no chat aí, ô Vanessa, desce daí que tem aluno que nem apareceu ainda. Mas a gente sabe que para esses que nem apareceram ainda, a gente sabe o quanto vocês estão correndo atrás deles para trazer de volta. Né? A gente sabe o trabalho, porque a gente que é professor, a gente nunca desiste dessa molecada, a gente vai atrás, né? Então, por exemplo... A gente vai buscar até em casa, né, Van? Né? A gente faz cada coisa, né? Professor não é aventureiro, professor é professor, né? Então, não dá para a gente brincar com isso, não. Nós vamos atrás mesmo. Eu lembro muito bem de um professor que trabalhava comigo, batia lá na porta, número 23... Fulano, vem aqui, você não me entregou a atividade número 45 deste trimestre. Era muito engraçado. E assim, por quê? Ele ia de porta em porta cobrar e falar assim, cadê a atividade que você não me entregou? E a gente continua fazendo isso agora no WhatsApp, continua fazendo isso no Facebook, fazendo no Instagram, onde a gente achar um jeito de falar com o aluno. Isso se não for na casa dele, a gente vai atrás, né? Exato. Então, essas metodologias ativas, elas estão sendo aplicadas sim, né? Claro que poderia estar sendo muito mais legal se a gente estivesse na escola. Isso é fato, mas nós não temos segurança para isso. A professora está comentando, você consegue ler, Francisco? É Léo Paca, acho que é essa pronúncia, me desculpa, viu, professora, se não for. Metodologias ativas são estímulos que utilizamos para aguçar e atiçar a curiosidade do aluno. Isso aí, professora, é isso mesmo. Interessante, desculpa até te cortar, é que assim, nesse momento, acho que mais do que nunca, o nosso trabalho está sendo esse, né? Estimular e despertar curiosidade e interesse no aluno que está participando das aulas. Durante muito tempo, as escolas elas tinham a função de formar o aluno visando o quê? O mercado de trabalho. Né? Dentro dessa visão, e aí dentro dessa visão que nós temos hoje, da escola, como nós conhecemos, e que nós temos as disciplinas básicas, português, matemática, ciências, enfim, essas disciplinas que formam a base do escolar, ela surgiu no século XVII, entre o século XVII e século XIX, junto com a Revolução Industrial. E dentro desse processo, né, dessas transformações, a escola ela tinha qual função? Ela tinha a função de preparar o cidadão, o aluno, para o mercado de trabalho, mas não apenas para ser a mão de obra, mas preparar esse aluno para as futuras transformações que viessem a acontecer na sociedade.
Ou seja, a escola ela tinha essa função de preparar o aluno para que ele assumisse a postura de protagonista. No entanto, a escola ela tinha ela acabava fazendo o quê? Ela acabava fazendo o aluno um reprodutor, ele reproduzia a informação. Ele recebia a informação e ele reproduzia ela. Ele não tinha voz ativa. Tá? Hoje, a coisa já é um pouquinho diferente. Permanecemos com a intenção de preparar o aluno para o mundo, mas hoje ele não apenas reproduz, ele construi o seu conhecimento. Ele tem que ter uma visão crítica do mundo. Tá? Tori, eu vou pedir para que você mude, por gentileza, para o slide 5. E aí, dando continuação, nós vamos falando aqui um pouquinho, enquanto o Tony vai apresentando ali. Isso mesmo, Tony, muito obrigado. As questões das gerações. É visível que assim, a postura do nosso aluno, ele mudou muito em relação à postura que nós mesmos tínhamos quanto aluno na sala de aula, né? Isso está muito relacionado ao quê? Às gerações. E aí, por gerações, nós temos, conforme aparece aí para vocês, né? Que as gerações podem ser definidas como um grupo de indivíduos na mesma época, influenciados por contextos históricos, que causam impactos na sociedade, no que diz respeito à evolução. Cada geração possui características que estão diretamente ligadas ao seu comportamento, costumes e valores. Dentro dessa definição, fica bem mais claro o conceito de gerações. Porque quando nós pegamos, por exemplo, os nossos avós, eles tinham uma mentalidade totalmente diferente do nosso jovem de hoje. Né? Isso por quê? Porque o momento histórico, ele acaba influenciando o momento histórico, a vivência, os acontecimentos, acabam influenciando na sua postura. Tony, passa para o próximo, por gentileza. E aí nós temos assim, hoje os estudiosos dizem que nós temos 5 gerações. Essas gerações são totalmente diferentes. Claro que não dá para bater o martelo e falar, nossa, são diferentes, tal. Não, elas possuem algumas características que são que são próximas, mas cada um de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, nós temos aí na primeira geração, né, a Baby Boomers, que foram os nascidos entre 1940 e 1960. Essa geração é um pouco mais tradicional. É aquela geração que é muito do respeito mais velho. Então, eles respeitam a hierarquia, eles são disciplinados. Mas qual que era o foco dessa geração? O foco dela era manter uma se estabilizar. Por quê? Porque para eles o que eles visavam era ter um bom emprego e manter o sustento da casa. É uma geração que ela surge após a Segunda Guerra Mundial. E depois desse processo, recebe esse nome porque, os soldados voltando da guerra, houve um aumento demográfico muito grande. Então, eles recebem esse nome. Eles foram educados de forma rígida e disciplinar, né? Eles valorizavam muito a disciplina e eles não se preocupavam com a qualidade de vida. A preocupação deles era com o sustento, com o trabalho. O importante era ter uma estabilidade. Tá? A segunda geração, que é também conhecida como geração X, nascidos entre 1960 e 1980, é uma geração que, assim, de modo geral, ela busca o quê? Equilibrar entre a vida pessoal e profissional. Essa geração ela já pegou o fim de muitos fatos históricos, revolucionários. Né? Então, você pegou ali a Revolução Cubana, o Muro de Berlim, pegaram uma série de acontecimentos históricos que influenciaram. É uma geração que tende, de início, quando mais jovens, a serem mais questionadores, mais revolucionários, porém, conforme vão envelhecendo, vão ficando mais tradicionais. Você tem a geração Y,
que é a geração que vai de 1980 a 1990, e essa geração é uma geração que, assim, se você for parar para analisar e comparar com as outras, é uma geração que já pegou basicamente tudo caminhando para estar pronto, né? Com facilidades econômicas, a revolução tecnológica. Então, o comportamento dessas pessoas acaba mudando. Eles desejam uma qualidade de vida, eles querem estabilidade? Sim, mas eles também zelam por uma qualidade de vida, até para usufruírem das facilidades que são apresentadas ao mundo. E é uma geração que, assim, são agitados e informais. Aí nós temos a geração Z, que começa na década de 2000, e é uma geração que, assim, eles já nascem inseridos no mundo tecnológico. Então, nós já temos o celular, computador, a internet. É uma geração que é extremamente imediatista. Elas querem tudo para já. É uma geração que está mais aberto a decisões, né? Porque com o fim dos regimes totalitários já na geração anterior, essa geração Y ela tem mais espaço para opinar nas decisões, até mesmo em casa, tá? E aí, por último, nós temos aqui a geração Alpha, que é a geração do pessoal nascido a partir de 2010, que é uma geração que, assim, já está totalmente inserida no mundo tecnológico. É uma geração que, por exemplo, você pega criança que mal sabe falar, mas já pega o celular e já consegue acessar o YouTube, buscar um desenho. É uma geração que está totalmente inserida nesse mundo tecnológico. Tony, você pode mudar o próximo, por favor? E aí, dentro disso, né, de toda essa transformação, e é interessante só observar que, lá no slide anterior, as gerações elas mudavam de 20 em 20 anos. Essas duas últimas gerações, elas mudam o quê? Passaram a mudar de 10 em 10 anos. Então, até a geração Y, a gente pode perceber que eram 20 anos de mudança. Uma geração mudava o comportamento a cada 20 anos. Da geração Z para a geração Alpha, essa mudança diminuiu de tempo. 10 anos. E é interessante, e aí, Tony, você pode passar, por favor, que, assim, no nosso mundo, a velocidade, ela realmente está, assim, presente em tudo. A informação que sai agora, daqui a 5 minutos, já é informação velha. Com essa velocidade, as coisas passam para o nosso aluno, passam a não ter interesse. Então, eu recebo a informação agora, mas eu já esqueço. Essa informação já não é tão importante. A próxima que vem é. Exemplo disso, a gente pode pegar por a questão dessa velocidade, a gente pode pegar, por exemplo, historicamente falando, a televisão, o rádio, ele demorou 36 anos para atingir 50 milhões de pessoas. A televisão, ela demorou 13. A internet demorou 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Instagram, que é a rede mais atual, ele demorou 6 meses. E aí, quando a gente entra para o campo dos jogos, tem o Angry Birds, que demorou 36 dias para atingir 50 milhões de pessoas. Tempo, for comparar, muito rápido. E aí, para fechar, nós temos o quê? Aquele joguinho Pokémon GO, que em 22 dias atingiu 50 milhões de usuários. Olha a questão da velocidade. Com isso, nós percebemos que o nosso mundo é um mundo que, assim, até como foi dito no ATPC do dia 19, né, a vida líquida, é um mundo em que tudo é líquido, se dissolve muito rápido, se dilui. E aí nós entramos nessa questão que está mostrando aí, que é a questão do mundo VUCA, né? VUCA, que é um acrônimo, criado para definir o quê? Uma sociedade que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aqui, trazendo para o português, ficaria VICA, né? Volátil por quê? Porque diante desse dinamismo, tudo é muito veloz e efêmero. Não segue um padrão. Não é como antigamente que você tinha um padrão. Não, tudo é muito imprevisível.
O que vale agora, daqui a 5 minutos, não vale mais. E com isso você tem o quê? Essa incerteza. O ambiente é muito instável, muda muito rápido os planos. Com isso, como o nosso aluno está preparado, né? Porque esse mundo ele acaba se tornando o quê? Complexo. Porque são tantas variáveis que não dá para você trabalhar com uma certeza. E aí gera o quê? Gera uma ambiguidade. Uma ambiguidade porque falta uma certa clareza nas coisas, né? Muitas vezes não há uma resposta certa para os nossos questionamentos. Nós temos que estar buscando. Então, diante de todas essas transformações, nós temos que estar constantemente o quê? Buscando solução. Buscando soluções, buscando meios de melhorar e facilitar a nossa vida. E com a educação não pode ser diferente. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva, né? Agradeço a participação de todos mais uma vez, que todos tenhamos um ótimo ano aí, né? Final de ano. E é isso, agradeço mais uma vez e até a próxima. Espero vocês e fiquem bem. Muito obrigada. Thank you so much. Obrigada, Chico, por me auxiliar aí hoje. E é isso aí, eu falo em nome de toda a equipe de linguagens e códigos, né? Que todos participaram aí para que ocorresse essa retrospectiva. Muito obrigada e até a próxima. See you guys!